Olá, pessoal, tudo bem? Vamos direto ao ponto. O cenário de privacidade de dados no Brasil está mudando, e mudando rápido. O ano de 2025 não é só mais um ano no calendário, ele representa um verdadeiro ponto de inflexão. Aquela ideia de que a proteção de dados era algo mais teórico, bom, essa ideia acabou. Agora, a gente está falando de fiscalização real, com consequências bem concretas. E para entender o peso dessa mudança, olha só essa frase, que resume tudo. A era da orientação e da adaptação gradual chegou a um final definitivo. O que isso quer dizer na prática? Simples. Acabou o tempo da colher de chá. A fase de apenas educar o mercado, de esperar uma adaptação lenta, isso ficou para trás. Agora, a fiscalização não é mais uma possibilidade no futuro. Ela é uma realidade, aqui e agora. Então, a grande questão é: o que essa nova realidade significa para todo mundo? Para as empresas, para o governo e, claro, para cada cidadão. É exatamente isso que a gente vai desvendar juntos nesta análise. Vamos entender quais são os riscos reais, as novas regras do jogo e, principalmente, as prioridades estratégicas que todo mundo precisa ter no radar a partir de agora. E só uma pausa rápida antes da gente mergulhar nos detalhes. Se esse tipo de conteúdo aprofundado que vai direto ao ponto é útil para o desenvolvimento profissional, considere se inscrever aqui no canal e compartilhar. É a melhor forma de apoiar este trabalho e garantir que a gente continue trazendo análises como esta. Ok, vamos começar pelo começo. Pelo protagonista dessa história toda, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É ela que está no centro dessa transformação, se consolidando como a grande peça na governança de dados do Brasil. E a mudança mais fundamental na NPD é a de mentalidade. Pensa assim, antes a autoridade era reativa. Ela ficava, digamos, esperando o telefone tocar com uma denúncia para começar a agir. Agora, a postura é totalmente proativa. Ela não espera mais. Ela vai à caça. Ela busca ativamente por infrações. E olha, isso muda completamente o jogo e o nível de risco para qualquer organização. E isso não é só teoria, não. Essa nova postura já se reflete em ações bem concretas. Existem dois casos, logo no início dessa fase, que são super simbólicos. Eles funcionam como um verdadeiro manual de instruções sobre como a NPD pensa e, mais importante, como ela age. Vamos dar uma olhada neles? A primeira multa aplicada com base na LGPD. O valor? R$ 14.400. Foi para uma microempresa chamada Telecol Infoservice. E de cara, muita gente pode olhar para esse número e pensar: ué, mas só isso? Parece pouco, né? Contudo, e aqui está o pulo do gato, o detalhe que muda tudo. Esse valor não foi aleatório. Ele representava o máximo que a lei permitia aplicar naquela empresa, o teto de 2% do faturamento bruto dela. A mensagem da NPD foi claríssima, um recado para todo o mercado. O tamanho da empresa não importa. A lei vale para todo mundo, do microempreendedor à multinacional. A fiscalização vai ser proporcional sim, mas vai ser rigorosa. E não pensem que a fiscalização é só para a iniciativa privada. Em outro caso marcante, a NPD mirou no próprio setor público. 2 órgãos foram sancionados por um vazamento seríssimo, a exposição de dados sensíveis de mais de 3 mil menores de idade. Aqui o ponto principal nem foi a multa em dinheiro, mas sim um recado de que o governo também está sob o mesmo escrutínio, especialmente quando se trata de falhas de governança que afetam os mais vulneráveis. E olhando para o porquê dessas sanções, a gente entende a lógica da ANPD. As punições que foram advertências vieram por falhas de processo. Coisas como não ter um registro das operações de tratamento, o famoso ROT, não ter elaborado um relatório de impacto à proteção de dados, o RIPD, e demorar para comunicar as pessoas afetadas. Isso nos mostra que a ANPD não olha só para o vazamento em si, mas para a maturidade da gestão de dados como um todo. A lição é: o processo importa, e muito. Tudo bem? Mas por que essa fiscalização ficou tão intensa de repente? Bom, essa postura mais firme da ANPD não veio do nada. Ela é uma resposta direta a um problema gigantesco que a gente está vivendo, uma verdadeira crise de cibersegurança no Brasil. E para ter uma ideia do tamanho do problema, se prepare para este número: 416 milhões. Essa foi a quantidade de contas expostas no Brasil num período curto entre o fim de 2024 e o começo de 2025. Para colocar em perspectiva, isso é quase 2 contas vazadas para cada brasileiro que usa a internet. É um número, assim, assustador. E o pior é que a curva é para cima. Só no terceiro trimestre de 2024, o aumento no número de vazamentos foi de 340% em relação ao trimestre anterior. Um crescimento explosivo que coloca o Brasil, infelizmente, no topo do ranking dos países mais afetados por esse tipo de crime no mundo.
E não estamos falando de pequenos incidentes. Os ataques são de alto impacto, são sofisticados e atingem todo tipo de organização. A gente viu vazamento de chaves Pix por falha de sistema, roubo de credenciais que permitiu desvios bilionários, vulnerabilidade nos correios e até ataques de ransomware que paralisaram gigantes como a JBS. A mensagem é clara: ninguém, absolutamente ninguém, está seguro. Bom, como se não bastasse a fiscalização mais forte e a explosão de ataques, existe uma terceira camada de complexidade nesse cenário: as grandes batalhas jurídicas que estão acontecendo agora nos tribunais. E as decisões que saírem dali podem redesenhar todo o mapa do mundo digital no Brasil. E o principal campo de batalha hoje é o Supremo Tribunal Federal, com o chamado tema 1141. Basicamente, é um choque de gigantes. De um lado, o direito à informação pública, que vem da Lei de Acesso à Informação, do outro, o direito à proteção de dados pessoais, o coração da LGPD. Dois direitos fundamentais em rota de colisão. Mas qual é a briga na prática? Pense o seguinte: uma informação de que alguém moveu uma ação trabalhista é pública, certo? A questão é, uma empresa pode pegar essa informação pública, usar um algoritmo para criar um perfil daquela pessoa e, com base nisso, decidir não contratá-la no futuro? É sobre isso que o STF vai decidir. É sobre como um dado público e aparentemente inofensivo pode se tornar uma ferramenta de discriminação. E o peso dessa decisão é imenso, porque ela terá o que o direito chama de efeito vinculante. Traduzindo, o que o STF decidir não vale só para aquele caso específico, valerá para todo o Brasil de forma obrigatória. Na prática, essa decisão vai redefinir o que a gente entende por dado público, e isso vai impactar dezenas de setores da economia que hoje usam esses dados. Ok, o cenário é complexo. Fiscalização ativa, ataques cibernéticos, discussões no STF, parece um labirinto, né? Mas a boa notícia é que a própria ANPD publicou uma espécie de mapa do tesouro, um guia claro do que ela vai priorizar. É o roteiro para quem quer navegar nesse novo ambiente com segurança. Essa é a agenda regulatória da autoridade para 2025 e 2026, e ela mostra exatamente onde a lupa da fiscalização vai estar. Não é surpresa que os temas são os mais quentes do momento: inteligência artificial, dados de saúde, biometria, o tratamento de dados por agregadores e, claro, um foco especial na proteção de crianças e adolescentes. E aqui está a lista completa. São 16 itens prioritários. De direitos dos titulares a regras para o uso de consentimento, para qualquer empresa, para qualquer profissional da área, olhar para essa lista não é uma sugestão, é uma obrigação estratégica. Ignorar o que está aqui é, sem exagero, um erro que pode custar muito, muito caro. Resumindo, então, o que tudo isso significa na prática? Para as empresas, proteger dados deixou de ser um diferencial e virou condição de sobrevivência jurídica e de confiança do cliente. Para advogados e DPOs, o risco deixou de ser abstrato. Ele agora tem nome, sobrenome e um valor em reais. E para todos nós, como cidadãos, o impacto é direto na nossa vida, desde a segurança financeira até as nossas oportunidades de emprego. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma provocação para pensarmos no futuro. Nesse novo mundo de fiscalização, de inteligência artificial, de alinhamento com regras internacionais, o Brasil está de fato construindo a sua própria soberania digital? Ou estamos apenas importando um modelo pronto sem adaptá-lo de verdade à nossa realidade única? Fica a reflexão. Chegamos ao fim da nossa análise. Espero que tenha sido esclarecedora. Se este conteúdo agregou valor, a melhor forma de sinalizar é deixando um like. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.